Olá, pessoal. Nunes aqui, da Teoria das Bandeiras. E hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico. Hoje vai ter polêmica aqui no canal. Dá até uma estourada aqui no microfone. Hoje vai ter polêmica aqui no canal. Provavelmente aí vai ter bastante comentário e bastante dúvida. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Nunes, tá? Sou a pessoa por trás do projeto de consultoria de migração Teoria das Bandeiras, tá? A minha motivação, né, foi perceber que nós estamos vivendo num país que está, infelizmente, tomando um caminho perigosamente autocrático, autoritário, né, e as liberdades individuais sendo vilipendiadas violentamente, né, as portas se fechando. Então, eu tomei, né, a decisão de começar a seguir nesse caminho, a trabalhar, né, com essa atividade, que é a residência, né, imigração e residência no Paraguai para brasileiros que já entenderam que o tempo está acabando, que a porta está fechando. Tem gente que me acusa de ser fatalista, né? Então, aqueles que acham que eu estou sendo fatalista, a minha resposta é: vai no Brás, vai lá na 25 de março, né? Vai nos grandes centros de varejo da sua cidade, dá uma olhada, vê como é que tá. E aí talvez, né, vocês entendam que não há fatalismo, né? É uma realidade que alguns, teimosamente, para não serem retirados da sua zona de conforto, permanecem ali tentando sustentar essa mentira da normalidade, né? Achando que tá tudo bem. E eu só espero que essas pessoas tenham tempo de sair quando a coisa esquentar de verdade, né? Bem, me apresentando, né? Eu trabalho já nessa área já tem um tempo. A gente trabalha com uma assessoria binacional, né? Que tem sede no Brasil, em Cidade del Este e em Pedro Juan Caballero. E o nosso objetivo hoje é ajudar as pessoas, os brasileiros, brasileiros que são empreendedores, nômades digitais, criadores de conteúdo, empresários, empreendedores, pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, pessoas que estejam buscando uma oportunidade de prosperar, né, através do trabalho, prosperar através, né, do esforço, prosperar através, né, da entrega, né, de serviços, de produtos, né? Então, essencialmente, estou falando aqui com pessoas, cidadãos de bem, né? E sendo bem direto, se você entrou nesse meu vídeo aqui e você, né, fez o L, eu vou te pedir um favor, já pode sair, tá? Porque nós não fazemos imigração para pessoas de esquerda, ponto. Esse é um posicionamento ideológico da nossa empresa. A gente não faz imigração para extremista, sob nenhuma circunstância. Então, se você acha que o que está acontecendo no Brasil está tudo certo, que o Brasil está seguindo no rumo certo, maravilha, fica aqui. Deixa que a gente saia para você ficar à vontade aqui no Brasil, que você ajudou a construir. Maravilha? Então vamos em frente. Hoje a gente vai falar de uma questão aqui importante, né? A gente vai falar aqui sobre aqui é o vídeo dos planos e tal. Vamos falar aqui sobre uma coisa importante, que é 3 direitos que os imigrantes jamais terão no Paraguai, tá? Esse vídeo eu sei que ele vai causar uma certa polêmica, porque vou até aumentar aqui um pouquinho, porque o que acontece é o seguinte, né? As pessoas elas acham que o simples fato de você ter a documentação de residência no Paraguai dá a você direitos irrestritos no país. E isso não é verdadeiro. Você tem limitações, né, em relação ao país. E a gente veio, né, nesse nosso vídeo, a gente veio desmentir aqui algumas questões, tá? Para que as pessoas entendam, né, quais são os direitos de fato que elas têm como imigrantes, né, como residentes. Então, as pessoas estão indo para o Paraguai, né, para buscar uma oportunidade, né, de viver, trabalhar, de empreender, né?
É um país que está muito próximo do Brasil, então, pela questão da proximidade geográfica, ajuda muito para quem tem negócios ou família no Brasil, né? Então tem várias vantagens aí, e o fato de oferecer inúmeras vantagens fiscais e tributárias, né? Isso ajuda muito, muito, principalmente a empresários, empreendedores, né? Só que existem algumas questões, né, que a gente precisa levar em consideração, e essas questões elas são importantes, né, que sejam levantadas aqui, porque infelizmente muita gente está comprando uma mentira, né? Algumas pessoas estão vendo, ah, não, porque depois de fazer a cidadania facinho, é só esperar 5 anos e tal, e aí você faz a sua cidadania, e aí você vai ter direito a passaporte. Então hoje eu vim aqui jogar um balde de água fria nessa galera, tá? Que tá vendendo ilusão aí na internet, tá certo? Vamos lá, gente, ó. Vamos aqui falar da questão da imigração, né? Falar do panorama da imigração, tá? A Lei 6984, tá? Ela fala sobre o processo, né, migratório, ela fala sobre como é que é feito o processo, como é que ele é disponibilizado e tal. Mas é importante que se entenda que o imigrante, o residente, ele continua sendo um estrangeiro. Ele não é um cidadão. Ele é um estrangeiro com status de residente, permanente ou temporário. Ok? Então isso é importante que a gente saiba. Por que isso? Porque a Lei 6984 estabelece que existem direitos que são exclusivos do cidadão paraguaio, né? E esses direitos, a gente vai falar sobre eles já, e você vai entender por que esses direitos eles precisam ser preservados para a sociedade paraguaia, né? E esse status migratório, né, que a gente tem, ele vai nos dar possibilidades inúmeras. Praticamente tudo que você pode fazer como um cidadão paraguaio, você vai poder fazer como residente. Praticamente tudo. A sua vida civil, ela vai ser exercida basicamente na sua totalidade, exceto os pontos que eu vou citar aqui, correto? Então vamos lá. Quais são os 3 direitos exclusivos do cidadão paraguaio? Resumindo, direito ao voto federal, tá? Que é as eleições para presidentes, senadores e deputados, tá? Você vai poder votar, por exemplo, em vereadores, né, e tal, mas eleições federais são vedadas aos residentes, né? O residente, ele não tem direito a voto federal. Outra coisa que você não tem direito, sendo residente, é o concurso público, tá? E faz muito sentido, né? Porque o concurso público, muitas vezes, a gente está falando aí de cargos que tem a ver com a estrutura governamental estatal do país, né? Então, faz sentido que o residente não possa concorrer nesses concursos públicos. E também ao passaporte paraguaio. Aqui é onde acontece a maioria dos enganos e dos golpes aí da galera que, né, infelizmente aí, né, acaba enganando aí os clientes, né, que é o passaporte paraguaio. O passaporte paraguaio é exclusivo do cidadão paraguaio, ponto. Não existe isso de, não, a gente vai fazer sua documentação e depois você vai ter seu passaporte. Não, isso não existe, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vamos lá. Direito ao voto em eleições federais, tá? O imigrante, ele tem uma limitação eleitoral, tá? Ele pode votar em eleição municipal, né, para prefeito, vereador, mas naquilo que diz respeito à direção do país, né, naquilo que diz respeito para qual lado ideológico o país vai ser impulsionado, isso é reservado ao povo paraguaio, ao cidadão paraguaio. E justamente por isso, o Paraguai vem se protegendo, né, da infestação da esquerda no país, né?
blindando as eleições federais, né, para que estrangeiros não possam participar dessas eleições. E dessa maneira eles se blindam contra qualquer tentativa de ataque ideológico às instituições paraguaias. Então, esse é um direito que você nunca vai ter, exceto se você fizer a cidadania, e eu vou mostrar para você que não vale a pena você fazer a cidadania logo, logo. Vamos lá, vamos em frente. Outra coisa que você não vai poder fazer, acesso a concursos públicos, tá? As carreiras, né, que são importantes para a estrutura do Estado paraguaio não estão disponíveis para as pessoas que não são cidadãos do Estado paraguaio, né? Cidadãos paraguaios. E quais seriam essas restrições, né? Forças militares, polícia, magistratura, sistema judiciário, cargos estatais, funções diplomáticas, cargos administrativos, né? Altos cargos administrativos. Ou seja, isso aqui é um exemplo, mas de forma geral as funções públicas são apenas disponíveis para cidadãos paraguaios, tá? Não está disponível para o residente, tá certo? E por último, a tão falada e sonhada por alguns, né, emissão do passaporte paraguaio. O passaporte paraguaio não está disponível para residentes. É um documento exclusivo para cidadãos, tá certo? Então, mesmo que você seja um imigrante, está lá 10 anos, 15 anos, 20 anos, você não tem direito a passaporte, tá certo? E é muito importante a gente destacar que qualquer assessoria, consultoria que prometa que você vai ter acesso ao passaporte através de sistema tal, X ou Y, é fraude. É fraude. Denunciem essa empresa, essa pessoa, às autoridades paraguaias. Essa pessoa está praticando um ato de fraude no Paraguai. Então, denunciem essa pessoa porque essa prerrogativa do passaporte só está disponível para quem é cidadão, ok? Então, vamos lá. O que acontece aqui? Qual é a opção que você tem? Mas eu quero passaporte, eu quero votar, eu quero... Enfim, beleza, a gente tem o processo de naturalização, tá? O processo de naturalização, ele vai permitir que você tenha a cidadania por naturalização, tá? Porém, ele é um processo que não é um processo simples, tá, gente? Primeiro que você precisa da aprovação pela Suprema Corte do Paraguai, tá? Você não vai numa escribaria, você não vai ali num órgão qualquer para entrar com documento. Não, esse processo ele é exclusivo da Suprema Corte do Paraguai. Então, você já vê que o negócio não é brincadeira, tá certo? Para você conseguir entrar com esse processo junto à Suprema Corte, é demorado e caro, muito caro, tá certo? Você vai precisar provar, né, o domínio dos 2 idiomas nativos do país, que é o espanhol e o guarani, tá certo? São as línguas oficiais e você vai fazer teste, não só de idioma, quanto de história do Paraguai também, junto à Suprema Corte. E se você não for aprovado, você perde o dinheiro que você investiu na aplicação para a cidadania, perfeito? E vocês vão ver que não é pouco dinheiro. Aí aqui tem um ponto que o pessoal polemiza um pouco, mas eu vou tentar explicar rapidamente, tá? A gente explica isso em detalhe para os nossos clientes aqui, né, da nossa consultoria, mas eu vou tentar explicar de forma rápida. Algumas pessoas dizem que quando você faz a cidadania paraguaia, você é obrigado a renunciar à sua cidadania brasileira. Isso não é verdade, tá? Você pode fazer, sim, a cidadania paraguaia sem necessariamente abrir mão da sua cidadania brasileira, desde que ela tenha sido adquirida primeiro, seja cidadania nativa, tá certo? Então, podem haver alguns casos específicos onde você pode ter que abrir mão de uma cidadania. Por exemplo, você é brasileiro e aí conseguiu a cidadania italiana ou a cidadania portuguesa. Se você tentar fazer a cidadania paraguaia, você vai ter que abrir mão dessa outra cidadania. Paraguaia, portuguesa ou
alemã ou italiana, né? Se você nasceu no Brasil e tem outra cidadania além da brasileira, se você quiser a paraguaia, você vai ter que abrir mão dessa outra que você tinha, tá certo? Tem alguns países que permitem acumular cidadania com o Paraguai, mas não são muitos. Então, isso é caso a caso, tá? Se vocês aqui nos comentários demonstrarem um interesse para saber mais sobre esse assunto da cidadania, eu trago aqui um vídeo mais detalhado, tá certo? Inclusive com as leis que fundamentam essa história toda, mas funciona assim. Se eu tenho a cidadania nativa brasileira e eu faço a cidadania paraguaia, eu não perco a minha cidadania brasileira. Eu posso ter a brasileira e a paraguaia. Porém, se você tem a brasileira e você adquirir uma outra cidadania depois e você tentar fazer a paraguaia e for aprovado, para você conseguir manter a cidadania paraguaia, você vai ter que abrir mão dessa outra cidadania que você conseguiu depois, que não é nativa, né? Que foi conquistada posteriormente, tá certo? Então, isso é um assunto complicado e aí eu não vou entrar em detalhes aqui, tá certo? Vamos lá. Custo e tempo. Vamos lá, gente. Custo total para você conseguir a cidadania paraguaia. Em média, de 10 a 15 mil dólares. Estamos falando aí de um processo que pode consumir até 90 mil reais do seu patrimônio, tá? Você vai pagar esses 15 mil dólares entre taxas oficiais, que são caríssimas, tá? Porque você vai estar ali, você vai reunir a Suprema Corte do Paraguai para te atender. Não é qualquer juiz. Você não está ali reunindo qualquer corte. Você está parando a Suprema Corte do Paraguai para atender a uma demanda individual sua. Então, sim, é caro, tá? Então, são 15 mil dólares de custo total e o processo pode levar até 2 anos tramitando, tá? E entendam, você não necessariamente, porque pagou, você não necessariamente está garantido que você vai conseguir a cidadania, tá bom? Por quê? Porque o Paraguai, como um país conservador, de direita, um país de Estado mínimo, eles não querem qualquer pessoa como cidadão. Essa pessoa ela tem que demonstrar que ela vai agregar ao Paraguai, né? Que ela é aderente à cultura e aos valores morais e éticos do Paraguai, tá? O Paraguai tem as suas mazelas, como todos os países, suas mazelas morais, suas mazelas políticas, suas mazelas estatais? Claro que tem, porque o Paraguai não é o paraíso. Mas, dentro daquilo que manda a lei, eles vão querer que você tenha ali algum valor como cidadão para o país Paraguai. Então, eles não vão aprovar qualquer pessoa para fazer a naturalização. O meu conselho para os meus clientes é: não faça. Não faça, tá? Por um pouco mais de 15 mil dólares, você pode tentar o visto para os Estados Unidos. Ah, mas visto não é cidadania. Sim, visto não é cidadania. Mas, se o teu objetivo é conseguir a naturalização no Paraguai para ter mais facilidade de estar mais próximo dos Estados Unidos, porque existe sim essa possibilidade, talvez seja muito arriscado você tentar para o Paraguai para alcançar os Estados Unidos, né? Para facilitar o visto. É melhor tentar diretamente o visto norte-americano, que você talvez vai gastar ali um pouquinho mais, mas é muito mais, entre aspas, né? É muito mais fácil você conseguir o visto americano do que a cidadania paraguaia, tá? Então, claro que existem casos e casos, claro que existem instituições e instituições, tá? Isso aqui não é uma verdade absoluta, ok? Eu não tô aqui cagando regra, tá certo? E aí eu falo aqui sobre os golpes e falsas promessas, tá, gente? Muito importante isso. Algumas empresas e algumas pessoas tentam dizer para você, prometer nacionalidade, passaporte. Não caiam nessa. Essas ofertas são ilegais. Para você ter cidadania, para você ter passaporte, você vai ter que passar pela prova da Suprema Corte do Paraguai. Se você não fizer isso, não tem passaporte. E se alguém te prometeu isso, tá tentando te roubar. Não caiam nessa, tá? O processo, né, todo, ele passa primeiro pelos trâmites legais de residência. Então, você precisa de 5 anos de residência para dar entrada no seu processo de cidadania. Então,
Ah, eu quero fazer a cidadania. Beleza, você primeiro tem que passar 2 anos como residente temporário, depois renovar para residência permanente, depois você tem que passar 3 anos como permanente para só então ter a possibilidade de apresentar perante a Suprema Corte o seu pedido de cidadania. Ou seja, para você ser cidadão, você tem que ser residente há 5 anos no mínimo, tá certo? E sempre que forem fazer algum tipo de negócio, seja lá com quem for, contrato formal, gente. Tem que ter um contrato de prestação de serviços. Correto? De preferência, com empresas que tenham sede no Brasil, cujo contrato seja feito no Brasil. Por quê? Porque você não deve, tá? Veja bem, se você não é cidadão paraguaio, se você não é ainda residente paraguaio, automaticamente, o que acontece aí? Você tem uma questão que você vai fazer negócio com uma empresa no Paraguai, de acordo com as leis do Paraguai. Se você não tem nenhum tipo de vínculo com o Paraguai, como é que você pode querer estar seguro nessa negociação, vamos dizer assim, tá? Então, o que eu digo para todo mundo? Se você vai fazer negócio, faça com uma empresa que tem sede no Brasil, porque aí você vai fazer de acordo com as leis brasileiras e se alguma coisa acontecer que não seja, vamos dizer assim, né? Se algo acontecer que esteja fora do normal, né? Você pode recorrer à justiça brasileira e reaver o seu dinheiro, né? Até porque, eu falo sempre aqui, não basta apenas o contrato. Faça o contrato e exija que a sua empresa, tá? Faça o pagamento através de cartão de crédito, parcelado no cartão. Vai sair um pouquinho mais caro? Vai. Mas se alguma coisa der errado, você bloqueia o pagamento. Por isso que aqui, na Teoria das Bandeiras, a gente faz a assessoria como empresa brasileira, binacional, né? Que tem uma sede no Brasil, uma sede no Paraguai. Na verdade, 2, Cidade del Este e Pedro Juan Caballero. E a gente oferece aos nossos clientes o pagamento por cartão de crédito para conferir segurança. Aqui já teve gente que falou assim, mas você tem pouco seguidor aqui, você tem pouco seguidor ali, você não é muito conhecido, tal, não sei o quê. Sim, maravilha, isso aí não quer dizer nada, porque eu poderia comprar milhares de seguidores, tanto no TikTok quanto no Instagram. Seguidor se compra, isso é a coisa mais fácil do mundo. Agora, oferecer um contrato de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e o parcelamento no cartão de crédito para trazer segurança para o cliente, isso aí não é todo mundo que vai oferecer. Só pode oferecer quem tiver uma empresa legalmente constituída. Maravilha? Então, assim, sempre que forem trabalhar com assessoria, que eu recomendo, porque é muito mais tranquilo, façam isso dentro da legalidade, tá certo? De forma que você esteja ciente, né, com condições claras e transparentes sobre as limitações e possibilidades reais daquilo que você está adquirindo, tá certo, gente? Então, para finalizar, conclusão, quais são os seus direitos e limitações no Paraguai? Você vai fazer a sua residência temporária, atualizou para permanente, passou 5 anos, você pode fazer a sua aplicação para a cidadania. Eu não recomendo, tá? Mas se você quiser, você pode. Se você não fizer a cidadania, quais são os únicos 3 direitos que você, como residente, não terá? Votar para presidente, senador e deputado, assumir cargo público, né, participar de concurso público e ter o passaporte paraguaio. Esses são as únicas 3 limitações, né? Essas são as únicas 3 limitações, os 3 únicos direitos que você, como residente, não terá. De resto, comprar, vender, alugar casa, vender casa, comprar terreno, vender terreno, comprar carro, alugar carro, você tem todos os direitos de um cidadão paraguaio. Absolutamente todos, exceto esses 3 que eu trouxe aqui para vocês. Tá certo, gente? Não caiam em armadilha. Sempre que forem, né, procurar uma assessoria, procurem uma assessoria que atenda a vocês com qualidade, com tempo,
que esteja dispostos, né, a tirar as suas dúvidas, que tenham um bom material informativo, que tenham um conteúdo, né, que mostre que aquela empresa ali trabalha, tem uma expertise, tem um conhecimento daquele processo, para vocês evitarem dores de cabeça. E sempre só façam imigração através de assessorias que oferecerem um contrato e que, de preferência, deem a vocês a segurança do parcelamento no cartão. Porque hoje estão acontecendo muitos golpes de pagamento com Pix, pagamento à vista e transferência e pagamento via isso e via aquilo. Gente, parcela no cartão. Vocês vão pagar um pouquinho mais, mas vocês vão ter a garantia de que o processo de vocês vai acontecer e que, se der algum problema, vocês têm como interromper, né, essa questão. Aqui, na teoria das bandeiras, como a gente falou, né, a gente trabalha, né, com a oferta de residência, tá, no Paraguai, tanto a residência permanente como a residência temporária, tá? A gente aqui não oferece passaporte, a gente não oferece cidadania, porque isso está além do nosso escopo de trabalho, tá certo? A gente trabalha aqui com o Paraguai porque é um país que hoje entrega muita estabilidade, proximidade, oportunidades para quem empreende, tá? Um país hoje que já tem uma população de mais de 400 mil brasileiros, entre 300 e 400 mil brasileiros, traz uma imensa vantagem tributária para empreendedores e pessoas físicas, tá? Com impostos de apenas 10% sobre o lucro, não sobre o faturamento. Ou seja, se você faturou 10 mil reais no Brasil, você perde 2.700 reais na fonte para a Receita. No Paraguai, se você fatura os mesmos 10 mil reais, o Paraguai só vai cobrar 10% daquilo que sobrou na sua conta depois que você pagou as suas contas, pagou o aluguel, pagou água, pagou luz, pagou a escola das crianças, pagou a sua comida, comprou roupa, se alimentou, saiu. O que sobrou na conta no final do mês é sobre isso que incide seu imposto de renda. Então isso é magnífico, né? É uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Aqui a gente trabalha com um processo simplificado, tá? Tanto para a residência temporária quanto para a residência permanente. Residência permanente é essa, né, que te dá aí, tanto a temporária quanto a permanente, te dá vários benefícios, né? De morar legalmente, estar coberto por todas as leis aí, os códigos do Paraguai, né? A possibilidade de trabalhar, fazer negócios, comprar, vender, investir, utilizar os serviços bancários do Paraguai, que não são reportados para o Brasil, ok? Então isso é importante vocês saberem, uma economia totalmente dolarizada, tá certo? Então aqui, né, a gente fala um pouquinho sobre aqui alguns outros pontos, né? E o mais importante aqui que eu quero dizer eu costumo dizer que o Paraguai é o nosso plano P, né? O pessoal fala, plano B. Não, é o plano P, né, de Paraguai. O plano B deu errado, que era o Brasil. Então, assim, a gente não está falando aqui de fuga, a gente está falando de estratégia. A gente sabe que o Brasil está passando por uma situação muito delicada, muito complicada e que provavelmente vai piorar mais nos próximos anos. Então a gente está falando aqui sobre estar preparado, preparar a sua família, a sua empresa, seus investimentos para trazer segurança, segurança familiar, para você criar os seus filhos longe das ideologias, né, que atacam a fé, a família, os valores tradicionais e conservadores. Liberdade financeira, de você ter uma carga tributária ridícula, né? E com oportunidades imensas de empreender, de ganhar dinheiro através do seu trabalho, tá certo? Também a possibilidade de crescimento pessoal, né? Que vai trazer para você novas oportunidades, novos horizontes, novas culturas, valores morais sólidos, uma sociedade estável, tá? E rica do ponto de vista, né, social, cultural, que pode trazer aí muita coisa bacana para você crescer, né, em relação a esse movimento estratégico, tá certo, gente? Então é isso, né? Ter uma estratégia em tempos, né, sombrios como os que nós temos à frente, não é covardia, é inteligência, tá certo, gente? E a gente está aqui para ajudar vocês nesse movimento estratégico, fazendo o seu processo de imigração, fazendo a sua documentação, ajudando você a abrir a sua empresa. Podem contar com a gente em todos esses serviços, tá certo?
E aí a gente, né, finaliza aqui, né, dizendo que a gente trabalha sempre com a informação correta, tá? Com orientação especializada, tá certo? Para ajudar você a fazer a sua imigração para o Paraguai, a abrir a sua empresa, levar a sua família, levar seus negócios, sempre com as melhores condições e vantagens, tanto sociais quanto tributárias, para que você possa sair desse hospício tributário e ideológico chamado Brasil. Gente, fiquem com Deus, obrigado aí, né, quem acompanhou a gente até o final. E logo, logo a gente vai estar abrindo, né, um Close Friends no nosso Instagram. Se você ainda não conhece ou não segue o nosso Instagram, é @teoria.das.bandeiras, ok? Teoria.das.bandeiras no Instagram. Então é só seguir a gente lá, a gente vai botar os links aqui embaixo de todas as nossas redes sociais. A gente vai botar aqui o link para você, se você quiser saber mais sobre o processo de imigração, vai ter uma página onde vai ter todas as informações detalhadas. E aí lá você pode clicar no botão, falar com a gente no WhatsApp e a gente vai cuidar para você de tudo isso. Vai entregar sua documentação completa na sua casa em até 60 dias, tá bom? Você vai fazer 2 viagenzinhas curtas de apenas 1 ou 2 dias ao Paraguai e depois a gente entrega a sua documentação na sua casa em apenas 60 dias. É isso, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.